Olá, turma! Olá, turma! Espero que todos estejam bem com saúde. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de educação física. Aula passada eu falei sobre o vôlei e o voleibol e o vôlei de praia, certo? Sobre a história. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as regras, faltas, condutas impróprias e sanções no voleibol e no vôlei de praia, tá? Então vamos lá. O primeiro item que nós vamos falar os primeiros itens são sobre a dimensão de quadra, altura de rede e superfície de jogo, tá? Na quadra de voleibol, nós temos a dimensão de 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, tá? A altura da rede masculino é de 2,42 metros e para o feminino é de 2,24, tá? A quadra normalmente é com um piso de madeira uniforme ou com um material sintético também de forma uniforme, tá? Então é um piso bem liso. No voleibol, no vôlei de praia, o campo ele é de areia, uma areia fofa, certo? A altura da rede ela é de 2,43 para homens e de 2,24 para mulheres, tá? Aumenta ali 1 centímetro na altura da rede masculina. A dimensão de quadra é de 16 metros de comprimento por 8 de largura, tá? Seria basicamente isso que eu teria para falar com relação ao campo. O que faz as marcações com relação às linhas do campo de vôlei de praia são fitas demarcatórias, tá? Então, ela não é pintada, não é nada. São fitas cravadas na areia que dão essa dimensão na quadra. Bom, quanto ao número de jogadores, uniformes e equipamentos. Então, nós vamos ter lá. No vôlei. Só um momento. Bom, com relação à equipe de jogadores de vôlei de quadra, tá? A equipe ela é composta por 12 jogadores, tá? Esses jogadores, 6 ficarão em quadra e o resto fica no banco, certo? Por quê? Porque existe uma grande rotatividade de jogadores dentro de quadra, então não existe o titular, ele vai ter o jogador que vai começar, mas sempre vão ter jogadores para fazer essa substituição. Em relação ao vôlei de praia, são somente 2 jogadores, tá? Não existe banco de reserva. Com relação aos equipamentos e os uniformes, tá? No vôlei de quadra, é camisa, calção, meias, calçados esportivos e artefatos para proteção de contusão, tá? Que podem ser utilizados. Já no vôlei de praia, tá? É shorts ou suquine, como a gente tá vendo na imagem, são do voleibol feminino, do vôlei de praia feminino. Elas estão de suquine ou maiô. Camiseta ou top é opcional. Os jogadores podem usar boné, né? Alguma cobertura na cabeça e devem jogar descalço, tá? A gente percebe que muitos usam também óculos, né? Então, são equipamentos, provavelmente, para não entrarem dentro dos olhos, esse tipo de coisa, tá? A gente tem aí os uniformes, tanto no voleibol de quadra, quanto no vôlei de praia. Bom, para nós entendermos agora um pouco mais com relação às regras do vôlei, tá? Tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de praia quanto no voleibol, tá? O que é um rally, tá? Se vocês assistirem um jogo de voleibol na televisão, vocês vão ouvir falar sobre rally. Rally é uma sequência de ação de jogo, tá? Ocorrida desde o momento do saque, ou seja, os fundamentos sendo executados, tá? A partir do saque até o momento que a bola é considerada fora do jogo, tá? Isso é um rally. Rally completa é uma sequência de ações do jogo, as quais ao final resultam em um ponto, tá? Se a equipe sacadora vence o rally, esta marca um ponto e continua a sacar. Se a equipe receptora vence o rally, esta marca o ponto e deverá executar o próximo saque,
tá? Então, o rally nada mais é do que aquela sequência de toques, tá? Sequência de fundamentos realizados dentro do jogo até a marcação do ponto, tá? O que é marcar ponto, tá? Como é que se marca um ponto? Parece coisas óbvias, mas a gente vai usar os termos técnicos, tá? Uma equipe marca um ponto no caso que obtenha êxito em fazer a bola tocar na quadra adversária, tá? A equipe marca um ponto se a equipe adversária realizar uma falta ou a equipe adversária seja penalizada, tá? Aí você marca, a tua equipe marca um ponto. Para vencer o set e vencer a partida, tá? O que é um set? Um set são uma quantidade de pontos que você vai atingir para vencer aquele set. Então, vencerá o set a equipe que primeiro marcar 25 pontos, isso no voleibol, com uma diferença mínima de 2 pontos. Caso contrário, o jogo continua até que a diferença estabeleça e seja atingida. Por exemplo, estou com 24 a 24, vai a 2. Então, a equipe que para vencer, ela vai ter que fazer 26 pontos e a outra continuar com 24, tá? Isso que é essa diferença de 2 pontos. Provavelmente vocês já ouviram falar nesses termos também. No vôlei de praia, tá? Vencerá o set a equipe que marcar primeiro 21 pontos com uma diferença mínima também de 2 pontos. Caso contrário, o jogo ele continua até que a diferença seja estabelecida, né? Que a diferença estabelecida seja atingida, da mesma forma que o vôlei de quadra, tá? Para vencer a partida. Para vencer a partida no voleibol, tá? Você tem até 5 sets para conseguir vencer a partida. No caso de empate, por exemplo, a minha equipe venceu 2 sets, a equipe do adversário venceu 2, a gente tem um quinto set, tá? O set é de caráter decisivo, com pontuação até 15 pontos, e a diferença mínima também deve ser 2 pontos, tá? Então, por exemplo, se eu tô no quinto set e eu tô com 14 a 14, eu tenho que ir a 16, fazer 16 pontos para vencer o set. No vôlei de praia, vencerá a partir da equipe que vencer 2 sets, porque tem menos sets, são 3 sets, tá? No caso de empate, de 1 a 1, o terceiro set ele é de caráter decisivo e a pontuação também é de 15, funcionando da mesma forma que no vôlei, tá? Tempos, tá? O vôlei, você sabe, se quem já assistiu uma partida de vôlei vai ver que, tempo técnico, e rapidinho eles voltam para a quadra. O técnico vai lá, dá as suas instruções e eles voltam rapidinho para a quadra. Então, como é que funciona? No voleibol, cada equipe tem direito a, no máximo, 2 tempos de descanso e 6 substituições por set, tá? Os tempos de descanso, eles são de 30 segundos, tá? Então, aquele tempo rapidinho ali. E o tempo entre os sets são de 3 minutos, tá? A partida dos sets, eles não têm tempo pré-determinado. Então, o que vai determinar é a velocidade que se chega à pontuação que é necessária. No caso do vôlei 25 e no vôlei de praia 21. No vôlei de praia, cada equipe tem direito a 1 tempo de descanso por set. O tempo de descanso, ele é de 30 segundos, tá? E o tempo entre cada set, ele é de 1 minuto. Ali eu coloquei de ser, mas é de 7, tá, pessoal? Erro de digitação. Bom, posições dos jogadores e rotação só ocorre no voleibol de quadra, tá? No vôlei de praia não tem esse sistema. Uma coisa que provavelmente vocês já sabem, né? Já foi amplamente trabalhado por vocês estarem no ensino médio, mas não custa a gente pegar e relembrar, tá? As posições, nós vamos ter a contagem dela de 1 a 6, tá? Sendo a posição 1 estando no lado direito, no fundo da quadra. A 6 é central e a 5 no lado esquerdo
da quadra, tá? Aí, o que acontece? O que acontece? As posições dianteiras, de frente de quadra, é a 4 na esquerda, a 3 é central e a 2 é no lado direito, tá? Essa é a numeração e a forma que é disposta as posições dos jogadores na quadra. Rotação. O que é a rotação? É a mudança de posições dos jogadores, certo? Então, ela vai funcionar no sentido horário, tá? No sentido que o relógio faz os seus ponteiros andar. Então, a rotação funciona dessa forma, porém, a contagem das posições, ela ocorre no sentido anti-horário. Essa é uma informação importante que normalmente eu pergunto em prova, tá? Para ver se vocês realmente assimilaram essa questão de como funciona a contagem das posições e como funciona a rotação das posições, que são sentidos contrários. Bom, falta de posição e de rotação só tem no voleibol de quadra, porque nós não temos posições e nem rotação no voleibol de praia. Posição. O que é essa falta? Uma equipe comete uma falta de posição se um jogador não ocupa a sua posição corretamente no momento em que a bola é golpeada pelo sacador. Quando um jogador está na quadra por meio de uma substituição ilegal, tá? Então, tudo tem que ser avisado previamente, tem que ser informado, existem vários árbitros. A gente não vai trabalhar as questões dos árbitros, senão vai se tornar uma coisa extremamente longa e não é necessário nesse momento, tá? Quais são as punições, as sanções que ocorrem quando é cometida a falta de posição, tá? A equipe faltosa é sancionada com 1 ponto e a equipe adversária terá o direito ao próximo saque, tá? O posicionamento dos jogadores da equipe faltosa deverá ser retificado imediatamente, tá? Já arruma a posição ali assim que o árbitro, né, que o juiz informar que houve a falta de posição. Rotação. Uma falta de rotação ocorre quando o saque é efetuado conforme não é efetuado conforme a ordem de rotação, tá? Isso acontece muito na escola. Eu não gosto de sacar. Aí vocês vão lá e mudam de posição, claro que é um jogo, né? É recreativo, né? Não é um jogo oficial, mas em jogos oficiais isso não pode ocorrer de forma nenhuma. Quais são as sanções, né? Quais são as punições? A equipe faltosa é sancionada com 1 ponto e a equipe adversária terá o direito ao próximo saque. Também, a ordem da rotação da equipe deve ser retificada, né? Arrumada imediatamente. Agora, vamos lá. Falta de rede e de toque ocorre tanto no voleibol quanto no vôlei de praia. Essa falta de toque, o que é? Nós temos falta de toque, 4 toques, quando a equipe utiliza mais de 3 toques para enviar a bola para a equipe adversária. Contatos consecutivos de um mesmo jogador, quando um jogador toca na bola de formas consecutivas, tá? Pode bater no ombro e depois bater no braço, são 2 toques, tá? Contatos simultâneos, quando 2 ou mais de um jogadores tocam a bola simultaneamente, tá? Nós temos o toque apoiado, o jogador apoia-se em um membro da sua equipe ou qualquer estrutura ou objeto para golpear a bola, tá? E condução é quando a bola é retirada ou lançada e não é rebatida com um toque do jogador, né? Que daí a gente vai falar sobre os fundamentos. Que daí nós vamos ter o toque, a manchete, né? Nós vamos ter o bloqueio e nós vamos ter a cortada. São essas formas de golpear. Se eu tento levantar, conduzir a bola de outra forma, tá? Isso é falta. Quais são as sanções? A equipe oponente, né, que recebeu essa falta, ganha 1 ponto e o próximo saque, o direito ao próximo saque, serviço. Que quando a gente está falando de voleibol, o saque ele também é chamado de serviço, tá? Isso a gente vai ver quando a gente começar a trabalhar os fundamentos, que a gente vai ter umas aulinhas sobre fundamentos para relembrá-los. Rede, tá? Falta de rede. O que é? Um jogador toca a bola ou o adversário antes ou durante um golpe de ataque do adversário, tá?
Isso ocorre muito nas posições de rede ali, dentro de um ataque, né, de um corte ou mesmo de um bloqueio, né? Um jogador interfere na jogada do adversário quando penetra no espaço adversário sobre a rede, tá? Em cima da rede. Outra, os pés do jogador penetram completamente a quadra adversário, aquela linha do meio que divide os campos. Toca a rede entre as antenas ou a própria antena durante a ação da jogada. Também ocorre muito nas cortadas e nos bloqueios, tá? Cria vantagem sobre o adversário ao tocar a rede. Baixa a rede e toca a bola. Executar a ação que impedem ou atrapalham a tentativa legítima do adversário de jogar a bola. Tá? Quais são as sanções? A equipe oponente ganha 1 ponto e o próximo serviço. Aí aqui nós vamos ter sobre as condutas impróprias e sanções disciplinares, tá? Quais são essas condutas impróprias, tá? Conduta imprópria menor, são faltas pequenas, né, que vão contra o adversário. Nós temos o estágio 1, 2 e a repetição de qualquer membro. Então, como é que funciona? No estágio 1, é somente uma advertência, tá? No estágio 2, é um cartão amarelo. E a repetição de qualquer dessas condutas impróprias, pequenas, menores, o que acontece? O membro, né, a repetição desse membro, ele recebe um cartão vermelho e o ponto direto ao saque do adversário, tá? No vôlei de praia, não existe esse regulamento. Aí a gente só vai ter a conduta rude menor, que daí nós vamos ter primeira, segunda e terceira. Na primeira, o jogador recebe cartão vermelho, ponto direto ao saque do adversário, tá? Da mesma forma acontece no vôlei de praia. Conduta rude menor, né, de segunda gravidade, vamos colocar assim, cartão vermelho e o amarelo juntos. O jogador deixa a área de jogo e permanece na área de penalidade até o final do set, tá? O cartão vermelho, ponto e saque para o adversário, tá? E a terceira, o cartão vermelho e o amarelo separados. O jogador deixa a área de jogo de controle pelo resto da partida, tá? Então, ele não pode voltar, ele é excluído daquele jogo. Agora, vamos para a conduta ofensiva, quando eu ofendo alguém, né, de alguma forma. Aí, o que acontece? De primeiro grau, cartão vermelho e amarelo juntos, o jogador deixa a área de jogo e permanece na área de penalidade até o final do set. No outro set, ele pode voltar. A equipe, nesse caso, no vôlei de praia, né, do jogador sair, a equipe é declarada incompleta para o set, né? Então, já perde já de cara o jogo. A conduta ofensiva de segundo grau, cartão vermelho e amarelo separados. O jogador deixa a área de jogo pelo resto da partida. Também a equipe é declarada incompleta para o set no vôlei de praia. E a agressão deliberada, né? Cartão vermelho e amarelo separado, o jogador deixa a área de jogo pelo resto da partida, tá? E acontece que no vôlei de praia a equipe é declarada incompleta, então assim, a gente percebe que as condutas impróprias dentro do voleibol de praia, eles atingem mais, né? Porque se alguém tem alguém da dupla tenha uma conduta que não seja apropriada, né, seja antidesportiva, né, e até ética, a equipe ela é desqualificada, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Quem tiver meu WhatsApp pode entrar em contato através do WhatsApp, tá? Parece muita coisa, porque vai ter lá o quadro, vocês vão ver que tem o quadro sobre as regras, né? E eu tentei fazer esses slides para deixar o mais simples possível. Então, vai ter o quadro com as regras e as condutas impróprias, né? E as suas sanções.
Vocês vão dizer, meu Deus, quanta coisa que é. Na verdade, tudo isso daí é o resumo, tá? De praticamente 150 folhas do código de regras mesmo, tanto do vôlei de quadra quanto do vôlei de areia, tá? Então, eu tentei dar uma resumida para que vocês tenham uma noção geral, tá? Para quem não tinha conhecimento, é uma forma de obter esse conhecimento, tá? E dentro disso eu pedi 2 pesquisas com relação ao posicionamento, à posição do líbero, tá? Que eu quero que vocês pesquisem. Depois a gente vai falar sobre as posições dos jogadores, tá? Vai ser um material bem completo. E sobre fair play, tá? Fair play esportivo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, a gente precisa entender com relação a algumas condutas éticas com relação à esportividade, né? A gente vê que o mundo esportivo, às vezes, ele pode ser muito hostil. Então, o fair play, ele vai vir exatamente nessa linha, né? Sobre o jogo limpo, sobre o entendimento disso. Então, eu quero que vocês pesquisem, tá? Entreguem esse material de forma manuscrita. Vocês podem colocar, fazer no próprio caderno, tá? Ou mesmo no verso da folha, se vocês forem imprimir, tá? Mas eu preciso que vocês façam essas 2 pesquisas, elas valerão nota para o 2º semestre, tá? Então, um abraço a todos, até a nossa próxima aula.